Bem, então nós falamos anteriormente sobre a questão de atração e repulsão de partículas, prótons e elétrons, e também entre cargas elétricas em geral. E normalmente essa explicação sobre a relação da força elétrica, ela gera uma dúvida comum. Então, se dois prótons, por exemplo, geram uma força de repulsão entre si, então como que eles se concentram de maneira agrupada dentro do núcleo de um átomo? Então, muita gente imagina que, como eles têm essa força de repulsão, eles não deveriam ficar juntos, agrupados no núcleo. Mas, apesar da força eletromagnética realmente ser de repulsão entre eles, existe um outro tipo de força fundamental da física, que é a força nuclear forte. E ela é muito mais intensa e relevante do que a repulsão eletromagnética dentro do espaço que ocupa o núcleo. Então a força nuclear forte ela compensa a força eletromagnética e faz com que os prótons se agrupem dentro do núcleo. É como se fosse o que a gravidade faz entre corpos de massa muito grande, porém é uma força de atração ali entre prótons e nêutrons numa escala atômica. Agora, os elétrons eles não estão presos ao núcleo e eles conseguem se movimentar ao redor do núcleo do átomo dentro da eletrosfera. E esses movimentos de elétrons eles são influenciados pela atração eletromagnética com o núcleo e pela repulsão entre os próprios elétrons também. Em geral, a gente diz que o movimento dos elétrons na eletrosfera ele tem um caráter aleatório. A gente não sabe como modelar perfeitamente a trajetória individual de cada elétron. Além disso, né, a gente tem que lembrar que nenhum material é formado por um único átomo. Então, a matéria ela é composta por agrupamentos de átomos, moléculas. E existem outras interações químicas de ligação entre os elementos e as moléculas que também vão influenciar nas interações eletrônicas desse material. Então, nesse curso, nós estamos tentando ganhar uma compreensão mais intuitiva sobre a física da eletricidade. Tem muitas teorias mais recentes da física moderna que exigem um conhecimento mais avançado do que a gente pode discutir agora. Então, lembrem que muitas vezes aqui eu vou fazer algumas simplificações e algumas analogias para que, mesmo sem conhecer todos os motivos e todos os detalhes por trás de um fenômeno, vocês tenham pelo menos uma ideia geral de o que está envolvido nesse fenômeno. Então, por exemplo, nós já mencionamos anteriormente a camada de valência dos átomos, lembra? É a camada mais energética que contém os elétrons livres de alguns metais. Pois bem, para a compreensão da matéria do estado sólido, existe uma teoria da física moderna que é chamada de teoria das bandas. Então, nessa teoria, todo material sólido ele tem duas bandas importantes que nós devemos prestar atenção. São a banda de valência e a banda de condução. Uma banda nada mais é do que uma faixa de nível de energia. A banda de valência ela tem uma faixa de níveis de energia mais baixos do que a banda de condução, em qualquer material. E normalmente os elétrons eles preenchem primeiramente essa banda de valência, ou seja, quando o material começa a se agrupar com essas moléculas, os elétrons eles passam a ocupar essa faixa de energia chamada de banda de valência. Quando a banda de valência fica cheia, devido às ligações entre os átomos próximos, os elétrons eles passam a ter dificuldade de se mover livremente. E a partir daí, nenhum elétron mais vai ocupar essa banda de valência. Em vez disso, ele vai começar a ocupar uma banda com maior energia, que chama banda de condução. E na banda de condução, o elétron ele pode se mover livremente pelo material. São, de fato, os elétrons livres que a gente considera. Além disso, para que um elétron saia da banda de valência e vá para a banda de condução, é necessário alguma energia externa para mover eles de uma banda para outra. Ou seja, o elétron tem que ganhar uma energia externa para conseguir fazer essa mudança de banda. Bom, e essas bandas elas têm diferença dependendo do tipo de material que a gente está lidando. Então, por exemplo, nos materiais condutores, nos metais, essas duas bandas elas estão sobrepostas, ou seja, tem níveis de energia aqui que pertencem a ambas as bandas. E os elétrons, eles conseguem trocar de uma para outra muito mais facilmente. Isso significa que os elétrons dos metais têm maior facilidade de se mover entre as moléculas do material, o que é um sinal de boa condutividade de eletricidade. E já nos materiais isolantes, existe um gap
uma faixa de energias aqui que nenhum elétron pode ocupar, que separa a banda de valência da banda de condução. Nesse caso, é necessário uma fonte de energia externa muito forte para trazer um elétron que está preso na banda de valência para a banda de condução. Portanto, essa característica faz com que não haja elétrons preenchendo aqui a banda de condução e seja muito difícil de fazer com que elétrons mudem para essa banda, ou seja, o material é de fato isolante, ele não apresenta boa capacidade de conduzir corrente, de ter elétrons livres se movimentando. Existem materiais que estão no meio do caminho, por exemplo, o silício é um material que a gente chama de semicondutor. Existe um gap de energia entre as duas bandas, diferente dos metais, que não tem esse gap, e diferente dos isolantes, esse gap não é tão grande. E nesse caso aqui, a própria energia térmica, ou seja, um pouco de calor, pode fazer com que elétrons acabem ganhando energia térmica e atravessando para a banda de condução. Em geral, os semicondutores eles são modificados para que a gente consiga controlar quando esse gap aqui vai diminuir ou aumentar, para que o material fique trocando entre um estado de condutor e isolante. Como a gente está falando em energia térmica, é importante saber que esse grau de agitação dos elétrons, em termos de energia cinética, que faz eles se movimentarem dentro do material, também está ligado a uma medida de temperatura. Então, intuitivamente, quanto maior a temperatura do material, maior é a movimentação de elétrons nesse material. Essa relação entre energia térmica e energia cinética ela está muito presente nos fenômenos físicos. Por exemplo, em um dia frio de inverno, se você atritar suas mãos ou realizar alguma atividade física, parece mais aconchegante do que ficar parado, não é? É interessante também sabermos que para os materiais condutores, o aumento da temperatura é prejudicial à sua condução de energia elétrica. Isso acontece porque quando a temperatura dos metais aumenta, muitos elétrons passam a querer ocupar a banda de condução. E aí a condutividade do material ela acaba piorando um pouco. Já nos materiais isolantes, o aumento da temperatura faz com que elétrons consigam, eventualmente, saltar da banda de valência para a banda de condução. E nesse caso, a capacidade de isolação elétrica do material começa a diminuir. Bom, tem alguns conceitos da física que sempre vão aparecer durante todo o estudo do eletromagnetismo. E é importante que vocês constantemente revisem esses conceitos conforme vocês vão vendo eles pelas primeiras vezes e depois também conforme vocês vão aprofundando esses conceitos. Alguns conceitos que vocês devem revisitar com frequência são força, e logo mais a gente vai falar também de campo, que nada mais é do que uma força normalizada por algum fator, energia e trabalho. Então, energia está bastante associado com coisas do nosso cotidiano. Vocês conhecem energia elétrica, energia solar, energia química. E o trabalho nada mais é do que o uso da energia para mover algum tipo de objeto ou partículas. E dentro de energias, a gente tem uma diferenciação entre cinética, que está associada ao movimento, e potencial, que está mais associado à disponibilidade da energia antes de iniciar o movimento, para que, eventualmente, esse movimento seja realizado e aí sim realize o trabalho. Então, esses conceitos aqui, constantemente vocês vão precisar revisar, pois eles vão aparecer muitas vezes ao longo dos nossos estudos.